Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Tiago Caversan. Este aqui é o canal Vai Vendo, uma iniciativa da editora Luauri. E hoje eu estou aqui com o professor Sérgio e com o professor Bruno novamente para conversar sobre uma notícia que foi veiculada pelo próprio Conselho Nacional de Justiça no dia 7 de novembro passado, dando conta de uma decisão em que, por maioria de votos, o Conselho Nacional de Justiça decidiu, em uma interpretação do artigo 11 da Resolução 125 de 2010 do próprio CNJ, que seria dispensável a presença de advogados em sessões de conciliação e de mediação. E aí, então, hoje eu quero conversar com os meus amigos sobre isso. A começar pelo professor Sérgio Luauri. Boa tarde, Sérgio. Tudo bem aí? Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Faz tempo que a gente não debate, né? E hoje você traz um tema aí que eu acho que vai gerar uma certa discussão, né? Bom, primeiramente, eu me causa estranheza essa decisão. Na verdade, não me causa estranheza, não, porque vindo do CNJ, boa coisa não se pode esperar. Até porque no artigo 11 da resolução que resultou nessa não obrigatoriedade do advogado nas audiências de conciliação, diz exatamente o contrário, né? Porque, se bem que diz, nos centros poderão atuar membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores e ou advogados. Bom, essa resolução, para mim, a primeira pergunta que tem que se fazer ela é constitucional? Porque, e outra, o CNJ tem competência para estabelecer normas procedimentais. Eu acho que isso é uma competência privativa dos estados, a própria Constituição diz isso, né? E o CNJ, ao que me parece, não tem essa prerrogativa, até porque essa norma ela colide com a própria Constituição Federal, com a própria atribuição que a Constituição dá à advocacia, né, que a advocacia é indispensável na administração da justiça. Ela também acaba sendo inconstitucional com o próprio Estatuto da OAB, com o artigo 1º, né? E me soa estranho, porque o Código de Processo Civil, no parágrafo 3º do, do CPC, parágrafo 3º do artigo 3º do CPC, diz que a conciliação, mediação e outros meios de solução consensual de conflito deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, inclusive no curso do processo judicial. E o 334, aquela audiência que é obrigatória, né, que tem sob pena de sanção ou extinção do processo, é um procedimento judicial que precisa do advogado. E como que a parte, desacompanhada de advogado, poderá exercer um controle sobre a atuação do conciliador, do mediador, e tem locais, ainda que seja proibido, que o juiz acaba fazendo a função de conciliador e mediador. Me parece estranho isso, mas enfim, vamos ver aí o que os colegas acham. Tá ótimo. Obrigado, professor Sérgio. Vamos conversar com o professor Bruno, então. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que nos ouvem. Bom, vamos lá. Embora eu concorde com o Sérgio naquilo que diga respeito à atribuição do CNJ, eu acho que o CNJ vem extrapolando em algumas circunstâncias naquilo que seria o seu real papel. No mérito, sem entrar nessa discussão da atribuição do CNJ, eu penso que o CNJ tem razão no mérito. Vou explicar. O Sejusc, a bem da verdade, ele deveria estar enquadrado em seu papel fora do judiciário, e não dentro do judiciário. O papel de desburocratizar e de informalizar a solução do conflito, que nesse caso, através da mediação e conciliação, ela é voluntária. Então, embora ele esteja dentro do judiciário, e lembrando que a atuação obrigatória do advogado dentro do judiciário não é algo que ocorra
em absoluto em todos os casos, haja vista o juizado especial civil, em que, nesses casos, a parte tem até capacidade postulatória dentro de certos limites, onde a presença do advogado não é obrigatória, então isso indica que a presença do advogado não é obrigatória em todo e qualquer procedimento. No Sejusc, tendo essas características de desburocratizar, da voluntariedade, etc., e ainda considerando que já havia entendimento anterior de que transações não dependiam da representação de advogado para serem homologadas pelo juiz, ou seja, um exemplo, em que o autor estaria representado por um advogado e o réu comparece em um acordo independentemente de estar representado ou não, que me parecer que a presença do advogado nas audiências do Sejusc seja até algo bom, digamos assim, para a parte. Seria uma faculdade que ajudaria, digamos assim, ao empoderamento da parte. Mas tornar essa presença obrigatória me parece que não é esse o espírito da atuação do Sejusc. Então, como já havia entendimentos anteriores que dispensava a presença do advogado nas transações, quando feitas por escrito, e fora do Sejusc, não me parece razoável exigir como obrigatória a presença para a validade do ato. Então, esse é o meu posicionamento. Eu concordo com o Sérgio quanto à discussão no que tange a atuação do CNJ, qual é o papel do CNJ, mas no mérito eu concordo com a decisão do CNJ. É isso. Isso aí, pessoal. O tema é um tema bastante polêmico e de destacada importância. Eu vou procurar analisar a questão bastante brevemente a partir de duas perspectivas. Uma perspectiva estritamente jurídica e uma perspectiva sociopolítica. Na minha modesta opinião, na perspectiva estritamente jurídica, a medida ela é absolutamente inconstitucional, na minha modesta opinião. O artigo 133 da Constituição Federal ele diz claramente que o advogado é indispensável à administração da justiça. Eu já até publiquei que, na minha opinião, outorgar capacidade postulatória ao cidadão para o juizado especial, por exemplo, ofende a Constituição Federal. A desculpa que se tem para outorgar capacidade postulatória para o cidadão lá no juizado especial é garantir acesso à jurisdição ou acesso à justiça, como o pessoal gosta de chamar. E para mim isso é um absurdo, porque se falar o cidadão pobre, a Constituição diz no artigo 134 que para o cidadão pobre o Estado tem que garantir defensoria pública. E aí o Estado joga o cidadão aos lobos, né? A gente sabe que procedimento é um negócio que não é tão simples assim, a gente estuda a vida inteira e morre com a impressão de que não aprendeu tudo ainda, joga o cidadão à própria sorte e diz que com isso está garantindo acesso à justiça. Para mim parece complicado já a partir daí. E fora do âmbito do juizado, para mim parece mais absurdo ainda. É claro, né, na legislação que o cidadão não tem capacidade postulatória para a justiça comum. A conciliação, segundo o artigo 334, parágrafo 11, ela deve ser homologada por sentença. Como que se homologa por sentença um ato processual praticado por alguém que não tinha capacidade postulatória? Isso do viés da perspectiva estritamente jurídica. Da perspectiva sociopolítica, a coisa me parece preocupante também, porque o conciliador, o mediador, o próprio magistrado, eles têm um viés importante de atuação, mas não é à toa que a Constituição Federal diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, é porque o advogado tem um viés importante de técnica parcial também, até para poder esclarecer o seu cliente de que um acordo que se está desenhando é bastante ofensivo aos seus próprios interesses. Eu já atuei em diversos casos nos quais pude esclarecer o cliente de que uma proposta que era levantada pelo conciliador e eventualmente até pelo magistrado era completamente ofensiva ao interesse do cliente. Depois, mas é o magistrado que vai decidir. Beleza, cabe recurso. Então acho que
o viés de atuação do advogado aí é muito importante, extremamente importante, para que o cliente não seja levado, para que a parte não seja levada a fazer um acordo que seja ofensivo ao seu próprio interesse. E não é que eu sou contra a conciliação, muito pelo contrário. Sempre que posso, eu acho que a negociação prévia, a distribuição do litígio é extremamente importante. Eu só acho que a gente está tentando apressar um pouco as coisas e abrindo mão de, um, de uma perspectiva profissional bastante importante dentro do processo, que é a perspectiva do advogado, parcial por natureza. Como o tema é bastante controvertido, apesar de já termos batido aqui os 10 minutos, eu pergunto aos meus colegas se alguém quer fazer tréplica, algo do gênero. Tiago, eu vou pedir, não vou dizer nem tréplica, talvez uma complementação, embora o tempo esteja extrapolado, mas acho que é relevante a gente esquecer uma questão formal, porque eu acho muito importante esse assunto. Eu entendi a colocação do Bruno, que de todo modo ela não está, ela está correta, sim, até porque nós temos o modelo do juizado especial, que para mim aquilo é uma aberração sem tamanho, ali bom, deixa para lá, eu não vou me estender muito sobre a minha opinião de juizados, não. Mas o que eu questiono é o seguinte: transigir, conciliar, fazer acordo, não é algo que qualquer pessoa possa fazer. E eu vejo que esse modelo, por melhor trabalhado que os tribunais tentam preparar seus funcionários, por melhor da boa vontade das pessoas, falta muito estudo, falta muito preparo para que isso se desenvolva a contento. Ainda mais num sistema que vive em constante crise, como é o Poder Judiciário. Porque o Judiciário ele passa por uma crise, né? E de uma hora para outra viu que os meios adequados de soluções de conflito pode ser um remédio para essa crise que o Poder Judiciário está fazendo. E dentro de um sistema de crise não dá para você tomar medidas, principalmente relativas a garantias de processo. Porque, veja, a maioria dos casos que desaguam no Poder Judiciário justamente se dá em razão da presença de um advogado. As pessoas contratam entre si, faz contratos entre si, a maioria, porque se a gente for pegar os grandes casos, hard cases, os casos empresariais, sempre tem advogados envolvidos e mesmo assim gera problema. Mas a maioria das vezes é aquele contrato de locação comprado na papelaria, são coisas que as pessoas compram carro, fazem negócios bancários, né, principalmente essas coisas de financiamento de automóveis, essas coisas todas, em que não há, a pessoa discute contrato sem um profissional técnico sobre isso. Diferentemente, por exemplo, em qualquer lugar do mundo, em que para contratar as pessoas chamam advogados, né? E uma transação, ela desenvolve técnicas, né? N técnicas para você negociar para que seja um sistema do mais e não de mais e menos. Essa medida, essa resolução do CNJ, por isso, para mim, ela é perniciosa. Eu não quero emitir valores assim ideológicos, não. No plano constitucional, está totalmente equivocada. Mas eu prefiro, assim, eu sempre digo o seguinte: vamos devagar que eu tenho pressa. Uma medida comum, porque a impressão que passa é que o advogado ele acaba atrapalhando uma negociação. E muito pelo contrário, ele contribui muito para uma boa negociação. Não quero me estender muito, mas eu vou citar um exemplo de que aconteceu num Sejusc aqui em São Paulo, em que nós fomos até lá, a parte fez uma proposta, e o conciliador virou e falou assim: olha, eu acho isso uma boa proposta. E a proposta era totalmente perigosa. Meu cliente falou: olha, eu oriento a você a não assinar essa proposta, a não ser que a gente faça esta ou aquela ressalva. E o conciliador: olha, não, peraí, assim, o senhor não está entendendo, eu estou dizendo que a proposta é boa. Eu falei assim: bom, se o senhor está entendendo que a proposta é boa, é problema teu. Para o meu cliente não é. Se o senhor quiser, o senhor arruma um conflito com a parte contrária e faça essa proposta com ele, porque aqui não é. E gerou uma discussão, ele quis impor, aí ele começou a jogar o cliente contra mim,
Você entendeu? A ponto que eu tive que ir ao juiz corregedor para tomar uma providência sobre aquela conduta do... E isso é muito comum para quem, por exemplo, frequenta juizados especiais. Eu já vi coisas terríveis que, se não é um advogado ali, passa e o cidadão acaba sendo vítima de uma atuação não correspondente que se espera de um conciliador ou mediador. Óbvio, eu estou sendo muito... não quero ser corporativista, até porque tem várias reservas em relação à atuação do advogado, mas nesse caso eu acho que é preciso, sim, a presença, tem que ter aquela... Tudo bem, o advogado não está presente, mas esse acordo, ao meu ver, ele acaba não sendo válido por N situações, seja do plano político, metajurídico ou jurídico. Era só essa consideração que eu queria fazer e peço desculpa por estar extrapolando o tempo. E aí, Bruno? Bom, se eu pudesse legislar, eu transformaria o Sejusc em algo completamente diferente. Eu colocaria como condição da ação que o advogado convidasse o cliente da parte da contraparte a comparecer ao seu escritório para tratar daquele caso e ali fosse obrigatória a conciliação, a tentativa de conciliação, pelo menos. O que acontece é que isso foi atribuído ao judiciário. E eu entendi esse caso que o Sérgio apontou, e evidentemente ali o que houve foi um desvio de conduta do conciliador. E a gente não pode dizer que o sistema está errado, porque um agente do sistema agiu errado. Eu entendi isso, mas eu espero que esse erro tenha sido algo pontual de um agente do sistema, e não do sistema em si. É isso, obrigado. Tiago, o Bruno tocou num ponto que eu acho fenomenal, e desculpa essa insistência, mas o Bruno tocou num ponto que eu sempre defendi e que eu acho que não precisava nem de previsão legal, eu acho que é dever do advogado, quando o cliente se depara, vai ao seu escritório, o advogado entrar em contato com a parte contrária ou com o advogado, caso ela tenha, para tentar matar a situação ali. Mas aí, Bruno, eu vou te dizer uma coisa, aí por experiência própria, talvez você não consiga vivenciar isso por você ser juiz. Eu às vezes, eu faço isso, e a gente cai em duas situações que, eu não sei se o Tiago passou por isso como advogado, mas a gente passa em duas situações muito engraçadas, vamos dizer assim, ou pitoresca, acho que é o melhor termo. Certa vez o cliente me procurou, me trouxe os fatos, perguntei, tem advogado nessa situação? E eu estou vendo aqui que nos termos do contrato aqui, você não teria condições. Não, foi feito por um advogado, sim. Me dá o telefone. Eu liguei para o advogado, conversei com ele, expliquei a situação. Ele falou assim, não, doutor, deixa tocar a ação, que aí eu vou poder cobrar o honorário do meu cliente aqui e ganhar um dinheirinho a mais. Esse é o problema, sabe assim, o advogado não... Lógico, o advogado precisa de honorários, vive disso, mas eu acho que em certas circunstâncias vale a pena você cobrar para fazer uma atuação extrajudicial do que ir pro judiciário mesmo, né? Eu concordo plenamente com você. Mas uma outra situação também é uma situação invertida. Eu fiz essa situação, era uma situação extremamente delicada, envolvia valores vultuosos, era questão familiar, mas de direito patrimonial, envolvia questões existenciais, mas a controvérsia era patrimonial, disponível, e eu entrei em contato com todas as outras partes, conversei, em questão de 10 horas eu resolvi o problema, nós, né, porque os outros advogados também tiveram essa boa vontade em resolver o problema. E aí eu arrumei um problema para mim, porque o que aconteceu? A parte falou, mas os honorários que o senhor me cobrou é um absurdo, o senhor nem processo o senhor precisou entrar, então acho que o senhor deveria me devolver parcela dos honorários que o senhor cobrou. Eu falei, não vou devolver, enfim, gerou aquela situação, resultado, virou processo judicial, embora o meu cliente, a ação tinha sido julgada improcedente, o juiz mesmo foi muito coerente nessa situação, mas olha o problema que isso acaba acarretando para a parte.
Então, aonde eu quero chegar com isso é esses meios adequados de conciliação, jogando para o judiciário, jogando para os advogados, eles só vão ter o efetivo valor, a valoração que deva se ter, se houver uma mudança no ensino jurídico, ou uma mudança cultural, que não será por lei que vai fazer com que esse sistema funcione. Era só isso que eu queria dizer. Quis pegar um gancho na fala do Bruno, que eu concordo em gênero, número e grau nessa última fala. Prometo que não falo mais nada. É isso aí, pessoal. Um tema realmente bastante controverso. Eu ratifico o que disse no começo e acredito que os advogados precisam aprender a se relacionar bem com os próprios clientes nessa nova perspectiva de todo mundo precisar estar comprometido com a solução do caso, né? Exato. Gostaria de agradecer a todos que nos assistem, convidar todos a participarem. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.